Olá, pessoal, tudo bem? O Minuto do Saber de hoje vai falar sobre leitura. Para isso, eu converso com o Marcelo Starra, o nosso diretor-presidente aqui da concessionária e que tem propriedade no assunto, né, Marcelo? Obrigada pela sua participação, bem-vindo. Oi, Marina, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Realmente falar de literatura para mim deixa de ser trabalho, deixa de ser aprendizado, é uma das grandes paixões de minha vida, eu diria que meu maior hobby, né? Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. Muito bem, essa já seria até minha primeira pergunta, Marcelo. O que é a leitura para você e como é que você cultiva esse hábito no seu dia a dia? Olha, veja, até falar o que é a leitura para mim é até difícil, né? Mas, digamos assim, eu diria que a leitura é quase uma segunda natureza minha, né? Porque é uma coisa que dá muito prazer, me dá muita diversão. Muita gente diz, você lê por hábito? Eu disse, olha, eu não leio por hábito, não, eu leio por vício, né? Eu tenho o hábito de escovar o dente, de tomar café de manhã, né? Então, a leitura, para mim, é quase uma dependência química, né? É uma segunda natureza que eu tenho, assim, que me complementa muito, que me dá muitas lições, muito aprendizado, né? Eu acho que você não pode pegar um livro assim para dizer, eu quero pegar um livro para aprender, mas vai se tornando uma coisa tão natural, que vira realmente uma referência para tudo, para quase tudo na minha vida. Muito bem. Você falou sobre ser quase uma segunda natureza sua, né? Essa já seria também um próximo tema para a gente conversar. Como é que a leitura ela contribui no nosso desenvolvimento, não só profissional, não só ali do aprendizado, mas do pessoal também? Pois é, um conselho que eu dou para todo mundo. Eu acho que a leitura profissional, obviamente, é muito importante, como a leitura acadêmica, a leitura de escola, né? Mas você, quando tem essa volúpia de ler, esse interesse de ler, você cada dia está aprendendo uma coisa diferente. Olha, eu gosto muito de uma frase de Humberto Eco, que é um dos escritores meus prediletos, que ele disse há algum tempo: uma pessoa que viveu 70 anos e não lê, viveu uma vida, né? Uma pessoa que tem 70 anos e que lê, ela viveu 4, 5 mil anos, né? Porque você aprende com os personagens, com as características, com pessoas assim, de todas as épocas, né? Você abre um diálogo com uma pessoa que viveu há 40, 50, 70 anos atrás, 1000 anos atrás. Então, é um aprendizado permanente, né? Eu gosto muito de bibliografia, por exemplo. A biografia sempre dá muitas referências. Eu estou lendo agora um livro romanceado sobre Cícero. Cícero foi um advogado que viveu na Roma Antiga, né? Então, para os advogados, eles com certeza iriam adorar, é uma trilogia. Mas você aprende estratégia, você aprende que o mundo tem idas e vindas, que você tem altos e baixos, você referencia muito como lições de vida mesmo. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana o aprendizado que ela pode lhe dar em todos os gêneros, não só no gênero, como eu falei, acadêmico, mas nas biografias, nos romances, você está aprendendo sempre alguma coisa importante. E como é que isso, Marcelo, contribui para a nossa vida em sociedade? A gente está falando, né, da formação de indivíduos, da perpetuação de histórias que são importantes. Como é que a nossa vida em comunidade cresce e se desenvolve com o hábito da leitura? E aí a gente pode falar de atividades, dos nossos relacionamentos, né, aquilo que a gente cultiva ao longo da vida. Eu acho isso interessante, assim, essa pergunta que você fez é bem bacana pelo seguinte, e sendo assim muito sincero, eu nunca conheci uma pessoa que tem um hábito da leitura que seja chata. Ela sempre tem conversa, e não significa falar de literatura, não, mas ela lhe dá uma abrangência, né? Porque ela conhece países, mesmo sem viajar, né? Conhece hábitos, conhece idioma, né? Conhece características das pessoas. Então, eu acho que é um instrumento de sociabilidade assim, imenso, né? E sociabilidade, a gente também tem que ter o foco aqui no nosso trabalho aqui, o foco profissional. Trabalho não é só produção intelectual, não é só você fazer aquele produto. É network, né? Então, quando você lê, você consegue se relacionar, se conversar com muito mais facilidade com as pessoas. Você aumenta seu vocabulário. E não é conversar sobre literatura, não, né? É conversar sobre outros temas que às vezes a gente não imagina que são frutos da literatura de algo que você leu, mas que você incorpora ao seu ambiente de trabalho, as suas ideias, você torna a sua mente mais plástica, você traz ideias diferentes para o seu ambiente de trabalho, né? Dizem até os médicos aí, que eu acho que é muito pertinente, você aumenta o número de conexões no seu cérebro e cria ideias diferentes, né? Às vezes você lê um livro e tem um estalo e pensa em alguma coisa que vai lhe ajudar no seu trabalho, ou na vida profissional, ou nos relacionamentos. Então, realmente, é como eu falei, você cria N naturezas e vive a vida de N pessoas, e isso lhe ajuda em qualquer aspecto da vida.
Com certeza, você mergulha em diferentes universos, né, para construir o seu próprio universo. E Exato. aí, Marcelo, para a gente, a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho desse assunto e dividir essa atividade com os nossos colegas. Que dica você pode deixar para aquela pessoa que está assistindo o nosso vídeo, que ainda não tem o hábito ou a prática, mas que tem vontade? Que dica você deixa, então, para essas pessoas que querem se tornar leitoras? Ou vício, como eu falei, né? Ou vício? Eu espero, é o melhor vício que existe, né? Olha, Exatamente. eu acho que você tem que primeiro selecionar algumas coisas que sejam realmente do seu interesse, né? Você não pode começar para ler um livro assim muito difícil, uma coisa, reservar um tempo e criando esse tempo. O computador é útil, a internet é útil, as redes sociais são úteis, mas reserve 15, 20 minutos por dia de uma literatura que você acha que tem a ver com você. Leia por influência, obviamente, mas não leia porque o pessoal diz, não, isso é bonitinho, é bacana. Leia uma coisa que você gosta, né? Use o livro como objeto quase pessoal, né? Marque ele, risque, rabisque, volte, use o dicionário, né? A gente estava até conversando um pouco aqui antes, quando a gente conversou. Eu tenho um hábito, por exemplo, de o celular estar do lado aqui, mas não para ficar olhando o celular, óbvio, né? Então, o cara faz uma descrição, a internet pode lhe ajudar muito. Ele descreve uma paisagem de uma cidade europeia, de uma coisa que você achou legal. Você dá uma olhadinha lá, né? Ou cita uma música, você ouve a música, entra naquele clima do livro, né? Então, é isso, aí criando hábito nas pequenas coisas, reservar uma parte do dia para isso. Eu acho que se você escolher livros assim, que alguém referenciados assim, que tenham a ver com você, com sua personalidade, com certeza você vai adquirir esse vício, como eu falei, e que vai lhe ajudar muito na sua vida pessoal, profissional, até na saúde, né? Diz que quando você lê, sua pressão baixa, né? Exatamente, muitos benefícios em diversos Exatamente, campos. exatamente. Muito bem, Marcelo, e aí para a gente já encerrar aqui o nosso bate-papo sobre literatura, eu deixo esse espaço aberto para você deixar uma dica ou várias dicas de livros aí para os nossos colegas colaboradores. Bom, a dica é sempre, como eu falei, é muito difícil, porque vai depender muito do estilo do leitor, do hábito, né? Eu sei que o objetivo do grupo é, sobretudo, uma leitura mais técnica, mais profissional, mas eu poderia indicar alguns outros livros, assim, que a gente, que podem ajudar a gente como referência, assim, de história, de conhecimento do nosso país. Eu gosto muito, eu vou citar um brasileiro aqui para começar, o João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, que é um livro grosso, mas é um livro, assim, divertidíssimo, ensina muito sobre a nossa personalidade, né? Eu acho que é um livro bem bacana da pessoa ler. Eu gosto muito do escritor latino-americano também, que ganhou o prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques, que inclusive ele já foi romanceado. Alguns romances dele já viraram bons filmes, né? Filmes brasileiros, inclusive, né? Como 100 Anos de Solidão, né? Como O Amor nos Tempos do Cólera. Eu acho que são livros assim, bem interessantes, bem bacanas, que são livros assim que juntam história, juntam aventura, juntam romance, né? São história de vida, né? Então, esses dois autores eu gosto muito. Eu gosto muito do Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, que fala também sobre o Brasil, né? É uma história passada há mais de 100 anos atrás, no sertão da Bahia, mas tem tanto a ver com a nossa realidade, né? Com a pobreza do brasileiro, com o movimento sem terra, com a incompreensão do governo em relação às classes menos favorecidas. Então, em resumo, as leituras são infinitas, assim, mas eu poderia, para começar, esses três. Você me pegou até meio de surpresa, que eu leio com tanta frequência, assim, que é difícil, assim, eu dizer um, dois ou três, né? Então, se eu fosse citar meus prediletos aqui, eu ia levar bastante tempo falando, mas eu acho que esses três aí são bem bacanas, né? Um brasileiro e dois latino-americanos aí, que tem muito a ver com a nossa realidade, e com certeza vai ser uma leitura divertida e prazerosa e muito rica, muito rica. Muito bem, perfeito, Marcelo. Ficam então as dicas de leitura para você que já lê, para você que quer começar. Sempre é tempo de cultivar um bom hábito, um bom vício, como a gente comentou aqui na nossa conversa. Marcelo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Esse espaço sempre aberto para a gente conversar sobre livros e literatura. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal, e participem do Clube do Livro aí, vocês não vão se arrepender, vai ser sempre um progresso, eu tenho certeza que passa de ser uma atividade, como eu diria assim, empresarial, e vai passar a ser uma atividade assim de lazer, de diversão, de enriquecimento, de conhecer as pessoas, de trocar experiência muito rica.
Muito bem. Fica, então, o reforço do convite para que você participe do Clube do Livro. A gente já tem uma turma formada para esse ano de 2022, mas se você deseja participar dessa atividade, fique atento aos nossos canais aí de comunicação da concessionária e acompanhe o nosso calendário. Obrigada e até a próxima!